Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula de teoria da disciplina Elétrica e Eletrônica, Elementos e Circuitos. Então, antes da gente começar realmente o tema da nossa aula, eu queria falar um pouco sobre representações de circuitos para vocês. Vocês devem lembrar da aula passada que a gente utiliza esse círculo com mais e um menos dentro para representar fontes de tensão. E que para representar fontes de corrente, a gente utiliza esse círculo com uma seta dentro. Normalmente vão ser esses dois símbolos que vocês vão encontrar para representar fontes de tensão e de corrente na literatura. No entanto, quando eu vou montar esses slides ou listas de exercícios ou testes, muitas vezes eu utilizo um software chamado Tina TI. E esse software, ele representa fontes de tensão por esse símbolo aqui em cima à direita, que é esse círculo com essa linha e um mais marcando o terminal positivo. Então, aqui, esse terminal que está marcado por um mais é o terminal positivo da fonte e o que não tem marcação é o terminal negativo. E o Tina TI, ele utiliza como símbolo para a fonte de corrente esse símbolo aqui de baixo, esse círculo com essa linha atravessada e uma seta na lateral, sendo que essa seta na lateral indica o fluxo de corrente. Então, no caso desse desenho aqui, a corrente estaria indo de baixo para cima, ela estaria fluindo de baixo para cima. Nos exercícios que vocês vão fazer, provavelmente já os exercícios dessa aula e o teste dessa aula, os símbolos já são, vocês vão encontrar nesses exercícios esses símbolos. Então, quando vocês encontrarem esses símbolos, vocês já sabem o que representa. Agora, vamos realmente começar a nossa aula. Nós vamos começar a aula falando sobre leis de Kirchhoff. Existe a lei das correntes de Kirchhoff e a lei das tensões de Kirchhoff. Vamos começar pela lei das correntes de Kirchhoff. Ela nos diz que a soma algébrica de todas as correntes em qualquer nó de um circuito é igual a zero. Vamos olhar para um exemplo de circuito para entender melhor o que isso quer dizer. Para começar a entender o que esse enunciado quer dizer, a gente precisa entender o que é um nó de um circuito, o que são os nós em um circuito. Então, um nó, ele liga dois ou mais elementos de um circuito. Então, olhando para esse circuito aqui, isso aqui é um nó. Aqui nós temos outro nó. E aqui embaixo nós temos um terceiro nó. Então, esse circuito possui 3 nós. Agora que a gente já sabe o que são nós de um circuito, o que quer dizer a soma algébrica de todas as correntes em qualquer nó de um circuito é igual a zero. Bom, vamos desenhar aqui algumas correntes em alguns dos nós para conseguir entender melhor o que isso quer dizer. Eu posso desenhar aqui uma corrente que eu vou chamar de 1, entrando nesse nó superior mais à esquerda, e uma corrente que eu vou chamar de 2, saindo desse nó. Para esse nó superior do meio, eu vou desenhar uma corrente I3 entrando, uma corrente 4 saindo e uma corrente I5 também saindo. Observem que cada nó, que cada ramo ligado a um nó precisa ter a sua corrente. Então, esse nó que tem 2 ramos ligados a ele tem 2 correntes. E esse outro nó aqui, que tem 3 ramos ligados a ele, tem 3 correntes entrando ou saindo. Tá, então para a gente conseguir fazer a análise desse circuito utilizando a lei das correntes de Kirchhoff, a gente precisa convencionar se as correntes entrando são positivas ou negativas e se as correntes saindo são positivas ou negativas. Essa definição é feita no início da análise do circuito. Se eu convencionar que as correntes entrando são positivas, as correntes saindo vão ser negativas. E se eu convencionar que as correntes entrando são negativas, então as correntes saindo serão positivas. Posso utilizar qualquer uma das duas convenções
desde que eu utilize essa convenção ao longo de toda a análise deste circuito. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos utilizar essas correntes que nós desenhamos para fazer esse exemplo. Vamos convencionar, vamos dizer que as nossas correntes entrando são negativas. Então, para esse nó superior mais à esquerda, a gente tem I1 entrando. Já que as correntes entrando são negativas, a gente tem menos I1. E a gente vai ter mais I2, porque I2 está saindo. E menos I1 mais I2 vai ser igual a zero. Para o nosso superior do meio, a gente teria menos I3, porque I3 está entrando, mais I4, porque I4 está saindo, mais I5, porque 5 também está saindo. E isso seria igual a zero. Poderíamos também fazer uma equação como essa para esse nó aqui inferior. E se a gente olhar, esse nó aqui inferior tem 3 ramos ligados a ele. Então, ele também teria 3 correntes nesse somatório. E se elas seriam positivas ou negativas, dependeria de se a gente convencionou elas entrando ou saindo. E aí entra outra questão. Luísa, como eu vou saber se as correntes estão entrando ou se elas estão saindo? E a resposta é que você não precisa saber previamente. A não ser que o enunciado já te falasse que tem uma corrente I4 no sentido da fonte para esse nó do meio. Se o enunciado te dissesse isso, você teria que seguir a convenção que o enunciado escolheu. Mas se não, você pode escolher o sentido que você quer. Então, no final do seu exercício, no final da resolução do seu problema, da análise do seu circuito, se você tivesse convencionado a direção errada da corrente, a única coisa que aconteceria é que o valor numérico que você descobriria para essa corrente seria um valor negativo. Então, você teria o mesmo módulo, porém com um sinal negativo. E aí você saberia que você escolheu a direção errada para sua corrente. Por exemplo, a gente poderia escolher analisar fazendo I3, I4 e I5, todas elas entrando nesse nó. E aí, convencionando que as correntes entrando são negativas, a gente teria menos I3, menos I4, menos I5 igual a zero. No final, quando a gente terminasse de analisar esse circuito e descobrisse o valor numérico de I3, I4 e I5, as correntes que tivessem um valor numérico positivo realmente estariam entrando. E as que tivessem um valor numérico negativo, aí essas estariam com sentido contrário. Elas estariam saindo do circuito. Entenderam? Agora vamos falar sobre a lei das tensões de Kirchhoff. Essa lei nos diz que a soma algébrica de todas as tensões ao longo de qualquer caminho fechado em um circuito é igual a zero. Vamos olhar de novo para aquele mesmo circuito para entender melhor o que isso quer dizer. E mais uma vez, para a gente conseguir entender esse enunciado, primeiro a gente precisa entender o que é um caminho fechado. Então, um caminho fechado é qualquer caminho que você vai percorrer pela malha e voltar para o mesmo ponto inicial de onde você começou a percorrer esse caminho, sem passar mais de uma vez sobre nenhum elemento. Então, por exemplo, eu vou começar a percorrer um caminho aqui. E aí eu venho por aqui, desço por esse resistor 18, venho por aqui, subo. Isso é um caminho fechado. Ou eu posso começar desse ponto e faço esse caminho aqui. Isso também é um caminho fechado. Ou ainda, eu poderia vir aqui e vamos começar desse ponto também. Mas agora eu vou passar direto e ir até o final do circuito, percorrer por aqui e chegar aqui. Isso também é um caminho fechado. Então, para ser um caminho fechado, você precisa começar e terminar de percorrer o caminho no mesmo ponto, sem passar duas vezes sobre nenhum elemento.
Agora que a gente já entendeu o que são caminhos fechados, vamos tentar entender o que esse enunciado quer dizer quando ele fala que a soma algébrica de todas as tensões ao longo de qualquer caminho fechado em um circuito é igual a zero. Vamos olhar para essa malha aqui à esquerda. Vamos olhar para esse caminho fechado aqui à esquerda. Então, o que esse enunciado está dizendo é que se eu somar algebricamente a queda ou elevação de tensão em cada um desses elementos que pertencem a esse caminho fechado, e esse caminho fechado, nesse caso, possui 3 elementos, o resultado vai ser igual a zero. Vamos lembrar lá da aula passada que se eu vou do terminal positivo para o terminal negativo de um elemento, eu tenho uma queda. E que se eu vou do terminal negativo para o positivo, eu tenho uma elevação. A gente precisa definir algumas coisas para analisar um circuito através da lei das tensões de Kirchhoff. Uma delas é decidir se as elevações e as quedas são positivas ou negativas. Então, eu posso definir que as minhas quedas são positivas e as minhas elevações são negativas, ou eu posso definir que as minhas quedas são negativas e as minhas elevações são positivas. Quando você for começar a análise do seu circuito, você vai fazer essa escolha, mas a partir do momento que você convencionar que as quedas são positivas ou que as quedas são negativas, você precisa seguir essa convenção até o final da sua análise. E a outra coisa é que a gente precisa definir se a gente vai analisar as malhas, se a gente vai analisar os caminhos fechados no sentido horário ou se a gente vai analisar no sentido anti-horário. Então, voltando para essa malha, para esse caminho fechado à esquerda, vamos ver como isso funciona. Eu vou deconvencionar vou fazer as seguintes convenções. Eu vou seguir o caminho horário e eu vou falar que as minhas quedas são positivas. Primeiro eu vou marcar os meus terminais. Então, na fonte, o terminal superior é positivo e o inferior é negativo. No resistor R4, eu vou marcar o positivo à esquerda e o negativo à direita. E no R18, eu vou marcar o positivo em cima e o negativo embaixo. Então, eu vou falar que aqui, essa tensão da fonte, eu vou chamar de V1, a tensão R4 eu vou chamar de V2 e a tensão do R18 eu vou chamar de V3. Vamos começar a percorrer o nosso caminho. Vou começar aqui de baixo à esquerda. Como eu estou indo no sentido horário, eu vou subir primeiro. Opa, achei uma elevação V1. Elevação V1. Eu convencionei que a minha queda é positiva. Então, se eu tenho uma elevação, vai ser menos V1. Continuar a percorrer meu caminho. Agora, eu achei uma queda V2. Então, eu vou ter mais V2. Continuar a seguir meu caminho. Outra queda, V3. Mais V3. Não tenho mais nem quedas nem elevações até o final do meu percurso. Então, posso falar que isso aqui é igual a zero. Então, menos V1 mais V2 mais V3 igual a zero. Beleza. Mas como eu convencionei os terminais para saber se eu tive elevações ou quedas? Em alguns circuitos, vai ser bastante óbvio, à medida que vocês forem resolvendo problemas, se o terminal vai ser positivo ou negativo. Nem sempre é óbvio, alguns são bem complicados de você saber, e só quando você descobrir o valor numérico que você vai descobrir. Como eu fiz aqui na fonte? A fonte, ela já está me falando que o terminal positivo é esse terminal superior. Lembra? Olha esse maisinho marcado aqui em cima que a gente conversou no slide passado. Então, eu já sei que esse terminal superior é o terminal positivo. Então, eu sei
que de baixo para cima eu tenho uma elevação de 120 volts. E nos resistores? Bom, nos resistores, se eu tivesse convencionado o contrário, não teria problema. A única coisa é que no final, quando a gente fosse terminar a resolução do problema, quando eu encontrasse os valores numéricos, se eu encontrasse um valor numérico negativo, por exemplo, se eu tivesse falado que o terminal positivo de R4 é o terminal mais à direita e o terminal negativo é o terminal mais à esquerda, se eu descobrisse que na verdade era o contrário, se o real fosse ao contrário, quando eu chegasse no valor numérico para V2, esse valor numérico ia ser negativo, e aí eu ia saber que a convenção certa dos terminais seria o contrário. Só isso. Então, todas as vezes que eu não souber, como aqui na fonte, que eu já sei que é essa, que eu já sei que a polaridade é essa, mas todas as vezes que eu não souber a polaridade, que eu não tiver o valor numérico dessa queda ou dessa elevação para saber qual é a polaridade, eu vou descobrir no final da minha análise de circuito se o valor for negativo ou positivo. Se ele for negativo, é só eu inverter a polaridade. Certo? Bom, eu imagino que ainda deva estar tudo meio confuso. Então, vamos fazer um exercício para tentar entender melhor as leis de Kirchhoff. A gente vai fazer o exemplo 2.8 do livro, que na letra A pede: use as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm para determinar I0 no circuito mostrado na figura 2.17. E letra B, teste a solução para I0, verificando se a potência total gerada é igual à potência total dissipada. Bom, para a gente começar a resolver esse circuito, vamos dar uma olhada aqui, uma analisada no que a gente já sabe sobre o circuito. Nós sabemos qual é a tensão da fonte de tensão, mas não sabemos quais são as tensões nos resistores e nem na fonte de corrente. E nós sabemos qual é a corrente da fonte de corrente, mas não sabemos a corrente zero e nem a corrente no resistor de 50 ohms. A gente pode começar a fazer as análises olhando para esse nó superior aqui. E para analisar esse nó superior, a gente vai fazer o somatório das correntes nesse nó, somatório das correntes que entram e que saem desse nó. A gente vai definir que as correntes que entram são negativas, então as correntes que saem são positivas. A gente tem I0 entrando nesse nó, a gente tem 6 amperes vindos da fonte entrando nesse nó, e eu vou colocar uma corrente IX saindo do nó. Então, a gente vai ficar com essa equação, menos I0, porque I0 está entrando, menos 6, porque a gente tem 6 amperes entrando, mais IX, que a gente definiu que IX está saindo. E lembrando, nós poderíamos ter colocado IX entrando, e aí a gente ia colocar menos IX aqui também. E aí, o resultado que a gente vai encontrar para IX, a gente encontraria com um sinal contrário no final, se a gente estivesse colocando ele entrando ao invés de saindo. Agora, vamos olhar aqui para essa malha da esquerda, para esse caminho fechado aqui na esquerda. Vamos analisar esse circuito em sentido horário. Além de analisar ele em sentido horário, a gente também vai definir que as nossas elevações são negativas, então as nossas quedas vão ser positivas. Vamos também chamar essa tensão no resistor de 10 ohms de V0 e falar que o terminal mais à esquerda do resistor é o terminal positivo e o mais à direita é o terminal negativo. Vamos falar que a tensão no resistor de 50 ohms é Vx e que o terminal superior é o terminal positivo e o terminal inferior é o terminal negativo. Então, fazendo esse somatório das elevações e das quedas de tensão, a gente vai ter essa equação, que ela vem daqui. Se a gente começar a fazer a análise da malha pelo
desse caminho fechado pelo canto inferior esquerdo, a gente vai subindo. Primeiro vai encontrar uma elevação de 120 ohms. Então, uma elevação de 120 ohms, a gente vai colocar menos 120. E aí, vamos seguindo. A gente vai ter uma queda de V0. Então, a gente coloca mais V0. Continuando, a gente tem outra queda de Vx. Então, a gente tem mais Vx. E chegamos ao final do nosso caminho fechado, sem mais nenhuma queda e nenhuma elevação. Então, a gente pode colocar o menos 120 mais V0 mais Vx igual a zero. A gente também pode substituir V0 e Vx usando a lei de Ohms, já que a gente tem que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, a gente vai ter que V0 é igual a 10 vezes zero. Como a corrente está na direção da queda de tensão, é V igual a RI positivo. Então, a gente vai substituir V0 por 10 vezes zero. Aqui. E Vx a mesma coisa. A gente vai substituir por Ix vezes 50, que é a corrente nesse resistor vezes o valor dessa resistência. E, mais uma vez, V igual a RI positivo, porque I de X está no sentido da queda de tensão. Se a gente olhar para essa equação aqui, ela tem de incógnita I0 e X. E a equação que a gente tinha encontrado lá em cima também tem como incógnita I0 e X. Temos duas incógnitas e duas equações. A gente pode montar um sistema para resolver e encontrar quem são I0 e X. Na verdade, a gente precisa encontrar I0 para o exercício, né? Vamos multiplicar essa equação aqui de cima por 10 e montar a nossa equaçãozinha. Então, a gente vai ficar com menos 10 I0 mais 10 x menos 60. E aqui a gente tem I0 mais 10 I0 mais 50x menos 120 igual a zero. Resolvendo o sistema, a gente vai encontrar que Ix é igual a 3. Então, a gente cancelou menos 10 I0 mais 10 I0, a gente cancela o I0, resolve para X e encontra Ix igual a 3. Vamos voltar lá na equação do nosso superior e substituir Ix dentro dessa equação. Então, a gente vai ter menos I0, menos 6, mais Ix, substitui X por 3 e vamos encontrar que I0 é igual a menos 3 amperes. Bom, agora a gente vai resolver a letra B. A letra B, na verdade, é um teste. Ela pede para a gente testar a solução para I0, verificando se a potência total gerada é igual à potência total dissipada. E a gente já sabe que se a gente tiver encontrado o I0 correto, a gente vai ter que a potência total gerada é igual à potência total dissipada. Porque os circuitos precisam ter o somatório total de potência igual a zero. Então, o total de potência gerada tem que ser igual ao total de potência dissipada sempre num circuito. Vamos começar pela potência na resistência de 10 ohms. Lembra da aula passada que a gente falou que a potência é igual à resistência vezes a corrente ao quadrado? Nós já encontramos a corrente I0 e a gente sabe qual é o valor da resistência, que é de 10 ohms. Então, a gente só faz P igual à resistência de 10 ohms vezes a corrente na resistência de 10 ohms ao quadrado. P é igual a 10 vezes menos 3 ao quadrado, 90 watts. A mesma coisa para potência na resistência de 50 ohms. A gente também vai fazer potência igual a RI ao quadrado. A gente vai fazer potência igual a 50 vezes 3 ao quadrado. 3 é o valor de I de X que a gente encontrou no slide anterior também, 450 watts. Potência na fonte de 6 amperes. Para a potência na fonte de 6 amperes, a gente vai ter que fazer P igual a U vezes I. P igual a tensão vezes a corrente. Na resistência, a gente lembra que a resistência está sempre absorvendo. Então, ela sempre vai ter uma potência positiva. A fonte, no entanto, ela pode estar fornecendo, como ela pode estar absorvendo. Então, o valor também pode ser negativo na fonte. Se a gente olhar aqui para essa fonte de 6 amperes, a gente já sabe qual é a corrente dela, certo? A gente sabe que ela está fornecendo uma corrente de 6 amperes. E a gente também
sabe quem é essa tensão aqui, porque essa tensão V de X, que é a tensão em cima do resistor de 50 ohms, e a gente tem como descobrir ela porque a gente sabe quem é I de X e a gente sabe quem é a resistência, ela tem que ser a mesma tensão da fonte, porque elas estão em paralelo. Então, a fonte de 6 amperes de corrente tem a mesma tensão sobre os terminais dela que essa resistência. Só que, quando a gente for fazer P igual a corrente vezes a tensão, se vocês olharem aqui, a corrente está indo no sentido de elevação da tensão V de X. Então, essa fórmula vai ter um sinal negativo. A gente vai ficar com P igual a menos V de X vezes I de 6 amperes. Então, menos 50 vezes 3, que vem de 50 ohms, vezes os 3 amperes de I de X. Então, V de X é 50 vezes 3, vezes o 6 da fonte de corrente, menos 900 watts. E a potência na fonte de 120 volts, a gente já sabe que a fonte tem 120 volts, e como essa fonte está em série com um resistor de 10 ohms, ela tem a mesma corrente do resistor de 10 ohms, ela tem esse mesmo zero. E esse zero, ele também está indo do negativo para o positivo da fonte. Então, a gente tem uma corrente no sentido de elevação da tensão. Então, a gente também vai ter P igual a menos tensão vezes a corrente. A gente vai ter P igual a menos a tensão na fonte de 120 volts vezes a corrente de zero. Então, menos 120 do 120 da fonte vezes menos 3, porque essa corrente de zero, a gente calculou que ela vale menos 3 amperes. Um menos vai ser cancelado com o outro, a gente vai ter 360 watts. Se vocês somarem 90, 450, menos 900 e 360, vai ser um somatório igual a zero. Então, a gente vai ter 90 mais 450 mais 360 é igual a 900. Então, a gente tem a mesma quantidade de potência sendo absorvida do que a potência que está sendo fornecida. E como a gente está vendo aqui também, a potência da fonte, a fonte de 6 amperes, ela está fornecendo potência. Já a fonte de 120 volts, ela está absorvendo a potência, certo? Então, nessa aula a gente fica por aqui, porque esse vídeo já está bastante longo, mas a aula 2 tem uma segunda parte. Então, a gente se vê nessa segunda parte.